Bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em algumas ideias bem provocadoras do livro A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb. Vamos usar uns trechos para guiar a conversa. A missão aqui é tentar entender melhor esses eventos super raros, sabe? De alto impacto que pegam todo mundo de surpresa. E por que a gente tem tanta dificuldade com eles? Pois é. A ideia central do Taleb é direta. O mundo é muito mais influenciado pelo extremo, pelo que a gente não conhece, pelo improvável. Aham. Só que a gente passa o tempo todo focado no normal, no conhecido, no que se repete. Então vamos tentar desembrulhar isso, começando pelo básico, né? O tal do cisne negro, Sim. que é aquele evento assim, totalmente inesperado, com um impacto enorme e que só depois que acontece todo mundo olha e fala: "Ah, mas era óbvio". Exatamente. E o exemplo do peru que ele usa é fantástico para isso, né? É ótimo. O peru, coitado, cada dia que passa, ele é alimentado, ganha mais confiança, se sente mais seguro, justamente na véspera do Dia de Ação de Graças, quando o risco é máximo. Que ironia. Total, ilustra perfeitamente como a nossa experiência passada pode ser, assim, perigosamente enganosa. E como isso conecta com o tal do platonismo que ele fala? Então, o platonismo, na visão dele, é essa nossa mania de achar que a gente entende o mundo melhor do que realmente entende. A gente cria modelos, mapas mentais, sabe? Sim, simplificações. Isso, mapas super simplificados que ignoram a bagunça, a complexidade do mundo real. O problema não é nem ter o mapa, é esquecer que ele é só um mapa. E não saber onde ele falha. Exato, e aí as consequências podem ser bem ruins. E essa simplificação toda leva a gente para um monte de armadilhas mentais, né? As falácias do conhecimento. Várias. Uma que ele bate muito na tecla é a falácia narrativa. Essa nossa necessidade quase que biológica de criar histórias, né? Aham, para fazer o aleatório parecer lógico e inevitável. Isso. Ah, aconteceu por causa disso e daquilo. O que pode até ser bom, tipo, terapeuticamente, né? Escrever sobre um problema ajuda. Mas para analisar a realidade é um perigo. Porque a gente acredita demais na história que contou. Exatamente. E aí junta com o viés de confirmação. Ah, sim. A gente sai procurando e achando só o que confirma o que a gente já pensa e ignora todo o resto. Aquela antibiblioteca gigante do que a gente não sabe fica de lado. Falando em ignorar, tem a evidência silenciosa. Outro ponto crucial. Nossa, fundamental. A gente só olha para os sucessos, para os que sobreviveram, né? Tipo, a gente admira o escritor famoso, mas esquece das centenas de manuscritos que nunca foram publicados. Mas e os outros aventureiros que tiveram azar e, bom, sumiram? Viraram estatística silenciosa. Exato. A gente só vê uma fração minúscula da realidade, a dos vencedores. E aí, claro, a gente subestima demais o papel do acaso e superestima a nossa capacidade de entender, de prever. Achamos que entendemos as regras do jogo, mas só estamos vendo quem ganhou na loteria. Basicamente isso. Para organizar um pouco essa confusão, o Taleb propõe aquela divisão: medíocristão e extremistão. Acho bem útil. Ajuda muito a pensar. O medíocristão seria o domínio do mediano, do típico, onde um evento isolado não muda muito o cenário geral. Tipo a altura das pessoas, peso. Coisas que seguem mais ou menos a curva normal, a curva de sino. A estatística tradicional funciona ali razoavelmente. Mas aí vem o extremistão. Ah, o extremistão é outra conversa. É o domínio do extremo mesmo, onde um único evento pode mudar tudo. Riqueza. Vendas de livros. Mercado financeiro. Exatamente, coisas assim. Nesses casos, a aleatoriedade é selvagem, ele diz que é escalável. A curva de sino não só não ajuda, como atrapalha muito. Engana, né? Muito! Usar as ferramentas do médio cristão, tipo desvio padrão, média, no extremistão é o que ele chama, sem meias palavras, de fraude intelectual. Forte. É forte, mas a ideia é que isso nos dá uma falsa e perigosa sensação de controle sobre o que é fundamentalmente incontrolável. E aí, para piorar, tem a falácia lúdica. Adoro esse nome. É ótimo, né? Que é confundir a incerteza do jogo, tipo num cassino, onde as regras e as probabilidades são conhecidas, são limpinhas. Controladas, esterilizadas. Isso, confundir isso com a incerteza da vida real, que é caótica, cheia de coisas que a gente nem imagina.
O risco para o dono do cassino não está na sorte do jogador na roleta. Não mesmo. Tá numa fraude interna, numa crise econômica que espanta os clientes, num evento externo totalmente fora do modelo. E isso tudo coloca em xeque a figura do especialista, né? Totalmente. Ele cita estudos como o do Philip Tetlock, que mostram que os especialistas, ainda mais aqueles com muita fama, erram previsões muito mais do que admitem. E com uma confiança enorme. Exato. É a tal da arrogância epistêmica. Eles não sabem o que não sabem. E ter mais informação, olha que curioso, nem sempre ajuda. Às vezes só infla a autoconfiança, mas a precisão continua a mesma ou pior. A própria história do Taleb parece ter influenciado muito isso, né? A experiência no Líbano com a guerra, o trabalho dele no mercado financeiro, vendo os modelos falharem, sem dúvida. Essa busca por uma certa independência para poder criticar o sistema de dentro. E qual seria a lição prática disso tudo? Ficar em casa com medo de tudo? Não, de jeito nenhum. A ideia não é paralisia. Como a gente não pode prever os cisnes negros, o foco muda. Muda pra onde? Para construir robustez, para reduzir a nossa fragilidade diante dos choques, sabe? Se preparar para as consequências, já que não dá para prever o evento em si. É ter um ceticismo ativo, questionar os modelos, as narrativas fáceis. Então, fechando a nossa conversa, o que fica talvez é um grande chamado à humildade. Humildade intelectual. Eu acho que sim. Reconhecer que o nosso conhecimento tem limites. Que o mundo é bem mais complexo, mais imprevisível do que a gente gostaria ou do que os nossos modelos mostram. E valorizar o ceticismo, né? Focar menos em adivinhar o que vem pela frente e mais em construir resiliência para lidar com o inesperado, seja ele qual for. É interessante que, mesmo a gente sabendo de tudo isso, né, nossa cabeça, nossa biologia, continua buscando padrão, buscando certeza. É a nossa programação, né? Por isso a recomendação do Taleb não é não correr riscos. Pelo contrário, é até uma forma agressiva de correr riscos, mas de forma inteligente e informada. Principalmente, evitar aqueles riscos que podem te tirar completamente do jogo, não ser o peru, né? Não ser o peru. Boa! E, para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão. Como é que a gente pode, no dia a dia, cultivar essa consciência do que a gente não sabe, da nossa anti-biblioteca pessoal? Na hora de tomar decisões importantes, como lutar contra essa tendência natural de criar historinhas fáceis? É a pergunta de 1 milhão, né? Exige um esforço constante.